Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 15 do capítulo 18 do volume 2 do livro do Resnick Halliday, Fundamentos de Física, que corresponde a uma questão dentro da parte de termodinâmica, tá certo? A questão 15 diz o seguinte: uma barra de aço tem 3 cm de diâmetro a 25 graus Celsius. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros, também a 25 graus Celsius. Se os dois objetos são mantidos em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajusta perfeitamente ao furo? Então, o que acontece é o seguinte: se tem uma barra, tá certo? E se tem um anel. E notem que o diâmetro interno do anel é menor do que o diâmetro da barra de aço. Dessa forma, na temperatura de 25 graus Celsius, você não consegue inserir a barra dentro do anel de latão. Mas existe uma temperatura na qual os dois objetos vão dilatar, e como eles têm coeficiente de dilatação diferente, o que acontece é que em uma certa temperatura os diâmetros serão iguais e a barra de aço pode ser inserida sim dentro do anel de latão. Então o que vamos fazer é implicar tal condição de que os diâmetros são iguais, tanto o diâmetro da barra quanto o diâmetro do anel, e com isso descobrir que temperatura é essa da qual podemos inserir a barra dentro do anel, tá certo? Então, inicialmente, antes mesmo de começar a resolver a questão, eu vou estar dando os dados mencionados na questão e também os valores dos coeficientes de dilatação do aço e do latão, que vocês podem estar encontrando na tabela de número 18.2 do capítulo 18, tá certo? Então, começando com os dados da questão para o caso da barra de aço. Então, a barra de aço está aqui esquematizada. A questão dá o diâmetro inicial de 3 centímetros, a temperatura inicial de 25 graus Celsius, e de acordo com a tabela 18.2, o coeficiente de dilatação do aço é 11 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. E checando também tanto os dados da questão quanto na tabela 2.2 para o coeficiente de dilatação do latão, temos que aqui representado o anel de latão, aí também na temperatura de 25 graus Celsius ele vai ter um diâmetro de 2,992 centímetros, menor do que o diâmetro da barra de aço, né? Por isso que não se consegue inicialmente a essa temperatura inserir a barra dentro do anel. E de acordo com a tabela 18.2, o coeficiente de dilatação alfa do latão é 19 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Então, como eu mencionei, a condição que vamos implicar para encontrar essa temperatura é que os seus diâmetros sejam idênticos, né? Então, vamos encontrar a temperatura para fazer a barra passar exatamente por dentro do anel, e isso acontece quando o diâmetro da barra de aço vai ser igual ao diâmetro diâmetro interno do anel de latão, isso após o aquecimento, né? E nós sabemos das relações entre as variações das dimensões com relação à variação de temperatura, de acordo com as videoaulas conteúdo, né? Então, assim escrevendo essas expressões dos diâmetros após o aquecimento, né? Então, o diâmetro da barra de aço, nomenclaturando aqui como dA, é igual a d0 de A, mais alfa do aço, d0 do aço, né, do diâmetro da barra de aço, vezes ΔT. E a mesma equação, só que trocando o índice de A para L, no caso do latão, tá certo? Então, notem que escrevemos aqui o diâmetro final em termos dos diâmetros iniciais e da variação de temperatura e do coeficiente de dilatação de cada um desses materiais. Então, o que fazemos utilizando a equação de número 1 e 2 é igualar esses termos, né? Então, as equações 1 e 2, a gente iguala aí o diâmetro final
da barra de aço e o diâmetro final do anel de latão, como aqui representado, e o que vamos fazer é isolar a ΔT. Então, passando o D0 de L para o lado esquerdo e o segundo termo do lado esquerdo para o lado direito, o que temos é que D0A menos D0L vai ser igual a ΔT, abre parênteses, alfa latão D0L menos alfa aço D0A. E aí, como queremos isolar o ΔT, basta passar esse termo dividindo para o lado esquerdo. Então, temos que a variação de temperatura vai ser a diferença dos diâmetros sobre as diferenças multiplicadas por seus coeficientes de dilatação, como dado aqui pela equação de número 3. Então, agora, o que fazemos é só substituir os valores para poder encontrar o ΔT e depois encontrar o T. Mas aí vamos já substituir diretamente esses valores e vocês podem estar utilizando a calculadora ou mesmo fazendo esse cálculozinho, esse cálculo algébrico e determinando assim a variação de temperatura, né, como 335,458 graus Celsius, como dado na equação de número 4. Como sabemos que variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, então podemos sim determinar essa temperatura final de acordo com a variação de temperatura e a temperatura inicial. Então, temos que ΔT é igual a T menos T0, e passando T0 para o lado esquerdo, temos que T final vai ser a soma de ΔT mais T0. Então, o que fazemos aqui é só substituir o T0 por 25 graus Celsius, como dado na questão, né? E o ΔT como encontrado na equação de número 4. Então, substituindo, né, temos que o T vai ser aí 360,458 graus Celsius, aproximadamente 360 graus Celsius. Então, a temperatura bastante alta para que tenha o casamento dos diâmetros e assim a barra de aço possa ser inserida dentro do anel de latão. Então é isso, pessoal, essa questão que envolve conceitos de dilatação térmica dentro desse primeiro capítulo de termodinâmica que nós estamos vendo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.